Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos, mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos, diante desta palestra virtual, possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Olá, amigos do Bezerra de Menezes, nosso lar, muita paz a todos vocês. E hoje nós trouxemos um assunto importante para a gente poder conversar, que é justamente sobre o destino. Como nós sabemos, a gente acha muitas vezes que o destino é uma coisa imposta para nós, que é uma coisa que não, assim, não tem origem, né? Mas na realidade ela tem origem sim, e a origem é justamente nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, vamos olhar o material que nós trouxemos aqui para a gente poder se beneficiar dessas coisas todas e fazer com que fique melhor para nós a compreensão desse programa todinho que significa o destino. Muito bem, construindo um destino. O problema do destino, né? Fala-se do destino e da sua fatalidade, mas os construtores desse destino somos nós mesmos, e depois ficamos sujeitos à sua fatalidade. Bom, então, que conclusão que a gente chega? Uma ação nossa é que define justamente o que eu vou encontrar, como é que vai ser o meu futuro lá na frente. Como nós sabemos, nós derivamos de uma situação que existe uma ação, essa ação constitui um efeito, a gente vive o efeito dessa ação e, consequentemente, dela vêm as consequências. Existe o processo do ponto de vista pessoal e existe o processo do ponto de vista das relações que aí geram, pode ser benefícios ou pode ser malefícios, para todas as pessoas que estão à nossa volta e também para nós mesmos. A nossa vida atual apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se considerada isoladamente. Para ser compreendida, é preciso conceber em função das vidas precedentes que a prepararam e das vidas futuras que a completam. Então, é justamente o que nós falamos agora há pouco. Se a gente olhar do ponto de vista do nascimento agora e da nossa morte, nesse espaço de tempo, a gente acha que essa situação de destino não tem causa e os efeitos também não tem causa, porque eu vou sofrer, não encontro motivo para isso, estou sofrendo, não encontro motivo para isso, não encontro justificativa para isso. Por exemplo, umas doenças, né? Ah, eu tenho câncer, meu Deus, eu não fiz nada, eu sempre tive uma vida boa, mas eu tenho câncer. Da onde vem isso?
Ou posso pensar com relação aos efeitos. Não, eu não tenho problema nenhum. Se eu conseguir, através de uma transação muito bem aplicada e oferir um lucro que leve prejuízo para os outros, não tem problema nenhum, porque isso não vai ter consequência nenhuma. E aí eu posso continuar fazendo isso aí. Posso continuar decidindo, tomando decisões que prossigam nesse efeito desastroso que é o meu benefício e o malefício para outra pessoa. Mas se eu começar a analisar a vida de um ponto de vista em que eu já tive, não só nessa vida, algumas ações, mas em processos, e levar em consideração que existem processos de vidas anteriores e que igualmente vão ter vidas posteriores, então isso começa a tomar um rumo completamente diferente. E aí eu posso começar a entender, posso começar a ter consciência de que toda a minha ação eu vou encontrar a consequência, né, daquilo que eu decidi, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu fiz. Bom, o passado, o presente e o futuro. O presente não pode ser explicado senão como fruto do passado. As ações livremente desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos o nosso destino. Bom, então o presente, ele só pode ser explicado, todas as dores, todas as limitações, todos os conflitos, todas as situações que eu não vejo origem, só podem ser explicados porque houve um passado que vai além do meu nascimento. Porque do meu nascimento para cá, se eu sou jovem, por exemplo, não fiz nada, né? Uma criança, quais são os atos que uma criança pode gerar? Então, isso vem de situações antes e que desencadearam consequências que eu chamo de destino hoje. Da mesma forma que o passado representa a semeadura do presente, o presente representa a semeadura do futuro. Então, se eu estou tomando, baseado já no que eu estou vivendo, e sei que não houve origem agora, se eu tomar uma atitude desequilibrada agora, eu já estou gerando um futuro de experiências doloridas. A gente costuma fixar muito essa questão nas dores, né? Mas também as coisas acertadas que eu faço também vão gerar um destino de alegria, de felicidade, de benefício. Coisas que eu hoje, que acontecem comigo hoje, que trazem para mim felicidade, muitas vezes foram situações que eu plantei também em posições, em realidades, em convivências passadas. Então, eu não presto atenção nisso porque parece que existe um dever de Deus de me fazer feliz. Não, Deus me quer feliz, mas o dever dessa realização da felicidade cabe a mim mesmo pelas minhas ações, até eu retornar para o seio dele, onde aí eu vou conviver numa situação que a gente não consegue nem imaginar o que seja da felicidade que vai ser. Mas, no momento atual, o dever de Deus é nos dar toda a condição dentro da lei do amor, para que eu possa, assim, ressarcir, corrigir ou aprender a desenvolver uma decisão, uma atitude positiva e que construa um destino bom para mim. E a semeadura é livre, ou seja, a escolha é livre, a decisão é livre, mas a colheita é obrigatória. Verifica-se assim esse jogo complexo de semeadura e colheita, entrelaçadas em cada momento da vida. Quem falou isso foi Jesus. Meu filho, você tem a liberdade de plantar, decidir, escolher, fazer, relativa, né? Porque você é filho de Deus, você não tem o conhecimento todo. É lógico que você pode tomar decisões equivocadas, mas se você raciocinar bem, você não vai tomar. Mas a colheita é obrigatória. Ou seja, cada decisão sua, você vai viver integralmente a escolha, para que você aprenda que uma escolha positiva que te deu felicidade, você pode continuar escolhendo da mesma maneira, pode alimentando esse tipo de atitude, pode desenvolver esse tipo de atitude para que você tenha cada vez mais felicidade. E felicidade é uma felicidade real. Mas também, se você tiver escolhas negativas, você precisa também entender integralmente que a sua escolha foi negativa, para que você não escolha de novo, não forme um hábito negativo. Então, a decisão de você escolher coisa positiva e viver ela integralmente, de viver integralmente também as escolhas negativas, é justamente para que você conscientemente faça escolhas novas, cada vez melhores, e deixe de alimentar situações cada vez piores.
Isso, o nome disso é hábito, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas, enfim, aí eu vou entender o que que Jesus quis dizer com a colheita é obrigatória e o porquê dela, porque ela traz benefícios de aprendizado no tocante a tomar as melhores decisões. A gente tem que levar em consideração o seguinte: existem escolhas que nos dão prazer agora, mas que elas são equivocadas e vão nos trazer malefícios depois. Então, por isso que toda decisão que eu tomar e vier a viver a consequência dela, eu devo fazê-lo com o máximo de consciência possível. Qual foi a origem, como é que foi que eu desenvolvi e qual foi a consequência. Porque aí as situações de prazer momentâneo vão sendo descobertas como situação de dor no futuro e eu mude de hábito para que eu tenha realmente decisões positivas e construa um destino, um futuro, uma consequência positiva. Bom, e a vontade de Deus, onde é que ela entra nisso? Isso é muito importante, porque quem tem o conhecimento de tudo é o Pai, e nós estamos na condição de filho, porque somos criação dele. Nessa criação, eu tenho conhecimento relativo na condição de filho, que eu vou cada vez mais, devido à minha escolha, retomando a consciência desse conhecimento, desse saber, à medida que eu vou tendo experiências e vou evoluindo, vou desenvolvendo a minha consciência. Então, vamos ver aqui. Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há duas transmissoras de vibrações e impulsos dinâmicos. A da vontade do nosso eu, que somos nós, e a da vontade de Deus. As emanações desses dois sistemas de força se encontram e reagem um em relação ao outro. Lógico, né? Como disse Jesus, ao você tomar um tapa, você deve oferecer o outro lado para tomar outro tapa. Jesus traduzindo as leis divinas, ou seja, eu devo deixar. Agora, nossa lei pessoal diz que se eu tomar um tapa, eu devo dar um tapa nele, ou nela, no nosso semelhante. Isso já é uma lei nossa. Elas estão em conflitos, como a gente percebe nitidamente, né? Mas qual que a gente escolhe? A lei representando a vontade de Deus é o mais poderoso. Então, provavelmente, eu posso escolher a minha vontade, dar outro tapa na pessoa, mas por trás desse mecanismo todo vai vir toda uma experiência para que eu compreenda que eu dar o tapa na outra pessoa foi um prejuízo para mim. Então, eu só vou compreender isso se eu tiver em mente que a lei divina ela é perfeita e que as minhas leis que eu criei para mim, elas são imperfeitas. Por quê? Porque imperfeito é o meu grau de conhecimento e de sabedoria do tudo. E isso juntando ao fato da gente ficar negando essa situação todinha de que as leis divinas são as leis que regem, inclusive negando a existência de Deus. Então nós vamos ter que superar tudo isso para poder chegar numa conclusão, numa maturidade e compreender que a vontade de Deus deve prevalecer e que o que resta para mim é compreender a vontade divina e trabalhar sintonizado com ela para que eu seja mais feliz possível. Por um motivo muito simples, Deus nos ama e Ele quer que a gente, pela nossa própria experiência, aprendamos com isso, sendo que, se vivemos numa situação como hoje, nós vivemos, a maioria de nós, de dor, de tristeza, de solidão, de doença, foi por escolha nossa, não por escolha de Deus. Deus criou tudo no universo e colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos trabalhar. Dentro desse trabalho, fomos tomando decisões inadequadas. E aí nós estamos vivendo a consequência dessa decisão inadequada para poder torná-la uma decisão adequada à medida que o tempo passar, na velocidade de cada um e com o esforço de cada um. Bom, então a vontade divina, ela interferiu no passado, vai interferir no futuro, sempre vai estar interferindo, ela vai estar sempre permeando tudo. Mas eu fico sem saber qual que eu escolho, né? Escolha minha, escolha o meu conhecimento do passado, que são as minhas vivências,
fico ansioso, preocupado com o futuro, se eu vou conseguir fazer aquilo adequadamente, e esqueço principalmente de entender que eu tenho que estar vivendo o agora, a experiência de agora, eu tenho que viver integralmente focada, para que eu possa tirar o máximo de conhecimento dessa experiência, para que novas decisões, gerando um futuro melhor, sejam tomadas. Então, muitas vezes a maioria de nós hoje vive no passado, com as experiências ruins, e ansioso por ter um futuro melhor, mas sem construir agora esse futuro, por causa da negação, por causa do pessimismo, por causa do vitimismo, que são todas doenças que estão no nosso interior e que muitas vezes a gente não encontra um tratamento para elas porque a gente não se dedica a conhecer isso. Hoje são muitos os profissionais, hoje são muitas as situações que nos ajudam a fazer essa busca e esse conhecimento pessoal, isso sem falar das situações de autoconhecimento que cada um pode desenvolver. E aí, sabendo o que a gente carrega, sabendo o que já é fruto do passado que está em nós e que vem através do hábito falar em nós, sem ser palavras articuladas, sem pensamentos articulados, simplesmente um impulso de fazer as coisas, gerando um futuro de dor. Então, nós temos que saber tudo isso, pessoal. Nós temos que conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é mergulhar para dentro. E não sofrer influência externa, que acontece a todo instante, sem saber como é que isso vai refletir em mim, qual vai ser a resposta que eu vou dar. E essa resposta significa justamente o futuro, porque é ação, é pensamento. E aí que gera um sentimento, e aí vem numa sequência que nós vamos conversar nela daqui a pouquinho. Mas, enfim, é importantíssimo saber quem nós somos, o que é que nós já criamos para nós. Isso são nossas tendências. Nós não podemos ter medo de conhecer as nossas tendências. Nós não precisamos divulgar as nossas tendências. Mas conhecê-las, nós temos que conhecer todas a fundo para que a gente tome as medidas necessárias para mudar esse hábito, mudar essa condição que a gente carrega. Então, para isso, a vontade é um fator fundamental na construção desse destino. Então, o primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar a nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Pertence-nos, então, o poder de nos construir como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessas escolhas. Isso é só um resumo de tudo que a gente falou agora, né, pessoal? Mas o importante disso é que isso começou pela vontade. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou e não estou feliz, eu tenho que acionar a vontade para que ela possa desenvolver todo esse processo, a conscientização, o conhecimento, as informações que chegam, fazendo uma análise baseada, ter vontade de saber quem eu sou, e aí fazer a movimentação adequada com os recursos que já tem vastos aí para a gente poder utilizar, metodologias muitas já, situações de terapêutica intensas que já tem, para a gente poder fazer o trabalho de mudança. À nossa frente há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de endireitar o passado, mas o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, como vimos, é a primeira força geradora do nosso destino. Então, nós temos um caminho virgem à nossa frente relativo, né, pessoal? Virgem no que diz respeito a novas escolhas, porque tem um caminho já na nossa frente que nós vamos ter que percorrer por causa das escolhas que tivemos agora há pouquinho atrás. Um dia de ontem, semana anterior, mês anterior, ano anterior. Então, essas escolhas, elas podem ser elas podem ter um prazo para frente, que ainda nós vamos ter que viver essas consequências. Mas elas, de alguma forma, nos ajudam já, porque se eu estiver prestando atenção, eu vou viver essa experiência e falar, não, peraí, eu tenho que corrigir isso, porque eu não preciso, pessoal, ficar gerando experiência para poder saber se eu sou ruim ou não, se eu sou bom ou não. Elas vão vir automaticamente baseadas nas nossas escolhas. O nosso impulso é de seguir adiante, porque Deus está nos atraindo para Ele o tempo todo. E atrair para Ele é atrair para o ponto de felicidade. Então, esse ponto de felicidade, nós vamos chegar nele. Então, é futuro.
Então, eu já posso contar com uma força importantíssima que é a atração divina me puxando em direção a Ele, mas ela tem um equilíbrio perfeito para que a gente não se transforme em escravo, ou seja, para que a gente tome as decisões, defina as escolhas que vão nos levar a Ele, porque Ele não nos quer marionetes, Ele nos quer pessoa consciente, trabalhando naquilo que for o desenvolvimento do nosso espírito no futuro, que não temos a capacidade de prever o que significaria isso ou o que significa isso. Então, nós temos um caminho virgem para frente, que já tem um impulso divino, mas precisamos construir com mais felicidade, com mais fraternidade, com mais compartilhamento, com mais convivência, para que a gente possa alcançar a felicidade que a gente busca. Bom, a sequência, como nós falamos lá atrás, é essa aí. Primeiro, nós temos os pensamentos. Surgem das qualidades do nosso espírito, da capacidade do nosso espírito. Deus, quando criou, a primeira coisa que ele fez foi pensar se nós podemos guardar essa proporção, né? Porque Deus é super, né? Então, você pode ver que tudo em nós começa no pensamento. A gente pensa, vamos elaborando, aí desses pensamentos começam a surgir alguns sentimentos. Bom, esses sentimentos nos levam a reagir com palavras e com atos. Repetindo essas palavras, repetindo esses atos, eles vão se transformar em hábitos e vão dar as características e as nossas características e as características da nossa personalidade, do nosso eu. Então, o nosso eu é feito de caráter, de hábito, de palavras, de atos, sentimentos e pensamentos, que aí vão definir quais são quais são as consequências que viveremos e o destino que viveremos. Então, você conhece seus pensamentos? Você já prestou atenção em quais sentimentos eles geram? E como é que você reage diante desses sentimentos? E quantas vezes você fez isso? Já fez tantas vezes que você já nem enxerga mais? Então, já virou um hábito. Bom, aí você já definiu o seu caráter, amigão, e a sua personalidade. Por isso que a gente fala, temos que ter um foco no agora, porque o agora, se eu estiver prestando atenção no que eu estou fazendo agora, eu vou saber qual o pensamento que eu estou tendo, qual o sentimento que eu estou tendo aqui agora para falar isso, quais são as palavras que eu estou usando para falar com vocês. Será que eu faço isso habitualmente ou será que eu faço só agora, nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês? Com a minha esposa, será que eu converso assim? Com meu filho, será que eu converso assim? Isso é material, pessoal, de pensamento. Não para você ficar se julgando, eu não sou assim bom com meus filhos eu sou muito violento, com meus funcionários eu sou bonzinho, mas com o empregado eu sou assim. Não é isso. É um processo de identificação de quem você é para com você mesmo. Aí você vai chegar a algumas conclusões, né? Estou satisfeito com determinada situação, estou insatisfeito com determinada situação. A gente costuma mentir um pouco para a gente mesmo, né? Ah, não, eu sou bonzinho, eu sou... Mas aí, se você estiver prestando atenção, você vai viver uma situação. Encontra com aquela pessoa e tem aquela discussão, fala, tá vendo? Eu não sou tão bom como eu achava. O que que é? Eu não sou bom como? Como é que é? O que que é? Eu agredi com palavras, eu sempre pensei que essa pessoa não presta, eu sempre julguei ela mal. Então, é uma sequência, pessoal, de estudo, de autoestudo que você faz em todas as suas ações. A gente pode dizer que a gente poderia denominar meditação da vida diária. Isso você vai encontrar nos livros do Thich Nhat Hanh, vietnamita, que é um hábito monge, e ele tem uns livrinhos muito bons, que falam justamente sobre essa meditação da vida diária. Ou seja, você conseguir, em todas as suas ações, pensar em como é que você está agindo, como é que você está pensando, e você vai tomando as decisões no momento de agora. E aí você vai saber quem você é e você vai estar mais ou menos sabendo qual é a construção do seu destino. E se eu fizer isso, ou seja, eu vou ser uma pessoa melhor imediatamente? Não, você vai começar a ter esse tipo de atitude e você vai começando, prestando atenção, você vai vendo que os seus atos às vezes falam e você viu, já passou.
Então você aí começa. Refaz essa situação toda para que você gere consequência e destino cada vez melhor. Tudo que pensamos e realizando é criação nossa, por nós gerada, carne da nossa carne, mundo em que depois teremos que viver. Então isso, pessoal, começa na minha aura, os meus pensamentos, os meus hábitos, que eu fico meu mundo particular que ninguém sabe, pelo menos encarnadamente ninguém sabe. E aí, isso significa que eu tenho um determinado grupo de familiar, de família, um grupo de familiares, um grupo de companheiros de trabalho, um grupo de companheiros sociais, e eu tenho meu bairro, meu município, meu estado, meu país, meu continente, minha terra. É gerado pelo que a gente pensa e pelas nossas criações. Os nossos pensamentos e as nossas criações estão interferindo na guerra lá na Ucrânia, na guerra de Israel, na guerra na África, nos conflitos na América do Sul. Mas como, né, Sérgio? É simples, você ouve as notícias e já emite uma opinião. Quando você emite essa opinião, ela já gera um grupo de energia que se conecta com essas ondas todas, somando para pior ou somando para melhor. Porque nós estamos todos integrados energeticamente, pessoal. É isso que Jesus falou, que nós somos todos irmãos, que Deus quis dizer que nós somos todos irmãos. Porque nós estamos todos conectados. A nossa vibração, ela sempre está se conectando a alguma coisa. Não há como viver desconectado das coisas. E hoje a gente já sabe o que é viver conectado, porque a internet nos demonstra isso claramente e nos demonstra a rapidez com que isso acontece. Agora, imagine com relação ao pensamento. É muito mais rápido. Agora, os efeitos não são visíveis, mas eles se somam. Não há como. Então, é o pensamento de milhares, porque nós temos pensamentos semelhantes, né? Mas aí, qual vai ser o diferencial? O diferencial vai ser justamente você procurar saber como fazer para que o seu pensamento seja melhor. Então, ele prossegue aqui. E quanto mais repetimos um pensamento ou um ato, tanto mais ele se fixa, se torna firme e estável, descendo à profundeza da nossa personalidade, onde fixa aquelas marcos indeléveis que são as qualidades. Então, em épocas passadas, eu fui uma pessoa primitiva, óbvio, todos nós viemos num processo primitivo, né? Tivemos lá quando o Homo sapiens se desenvolveu, e aí depois veio os períodos dos bárbaros, depois da Idade Média, assim sucessivamente. Todas são experiências que estão dentro de nós, porque nós somos frutos de várias encarnações. A gente vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tudo isso está em nós. Então, a guerra está em nós, a energia da violência está em nós. Então, quando você vê uma notícia da guerra, e aí você tem a boa intenção, fala assim, poxa, o fulano nessa guerra, ele está sendo um ditador. O que nós devemos fazer com ele? A gente emite aquela opinião, nós deveríamos fazer tal, tal, tal. Quando você emite essa opinião, ela está vindo justamente desse conteúdo todo que você tem. E antes de você emitir a opinião, lembra? Palavras e atos, essa energia já está se difundindo e se agregando em A ou B, construtivo ou destrutivamente, e assim sucessivamente. E à medida que você repete, ela vai ficando cada vez mais firme, mais estável. Se você pega um jovem, disso como a gente vê os exemplos, né? Eu vou dar um exemplo assim, grosseiro, mas é para a gente poder entender. A gente vê um jovem americano que de repente se alista lá nas forças árabes, que são antagônicas aos Estados Unidos, porque ele tem nele aquela energia, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa e vai lá e se liga, se alista para poder fazer. Olha a força que isso tem. São poucos casos. Sim, são poucos. Graças a Deus são poucos casos. Bom, pelo menos que a gente imagina, né? Mas imagina em você como é que isso funciona. Não deixa de nos afetar, pessoal. Se você prestar bem atenção, você vai ver como a gente tem o lado, o nosso lado, né, nessas guerras,
sendo que o lado é o lado do Cristo. E qual que é o lado do Cristo? Se alguém te bater numa face, você oferece outra face. Então, você imagina para esses líderes, eles têm que falar assim, não, tudo bem, pessoal, vamos abaixar as armas. Olha só que situação. É o conteúdo que está em ação ali. Deveríamos ter o máximo cuidado antes de gerar qualquer pensamento ou ato, porque ficamos a eles amarrados e os levamos conosco até atingir todas as suas consequências fatais. Disso não se pode fugir. Então, pelo exemplo que eu dei, pessoal, eu só falei da parte de energia, né? Você está mandando energia para essas regiões, para essa situação, para essas pessoas. Mas o fato é que a gente só não manda, não, a gente manda e recebe. Então a gente é alimentado por essas energias. E aí a gente não entende, porque de repente a gente fica nervoso, porque de repente a gente reage de forma tão descontrolada diante de determinadas situações. É porque nós estamos nos ligando a isso. Quais são os assuntos do seu interesse? Ah, eu gosto muito de novela, eu não quero fazer nenhum juízo de programação, mas se você analisar pelo conteúdo das programações, pela qualidade do que elas oferecem, se você gostar, você vai mais ou menos entender qual é o tipo da energia que você está trocando o tempo todo. E você tem que avaliar se isso está te ajudando ou se está te prejudicando. Se isso é construtivo ou se isso é destrutivo. O fato é que nós estamos levantando essas informações todas agora para que você vá fazendo essa mudança de hábito. Porque a gente fica amarrado, como diz aqui, nessa energia. É difícil a gente sair. A gente tem todas as justificativas do mundo para poder manter essa energia, mas o fato é que ela não está nos fazendo bem. E o último estágio em que ela demonstra que ela não está nos fazendo bem é justamente as doenças físicas que passam a ocorrer no nosso corpo físico, que a gente costuma dizer que é a azeitona da empada que a gente comeu ontem, que está fazendo a gente passar por problemas de doença, e não são. São os problemas sentimentais, emocionais, conflituosos, que estão movimentando toda essa condição vibratória na gente, e aí, consequentemente, se reflete no corpo físico. Disso não se pode fugir, como falou aqui. Conforme o que tivermos livremente realizados no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas ou más, e ao redor de nós um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade e sofrimento. Então, isso aqui é um resumo, né? Começa com a gente realizou livremente no passado, construímos nessa repetição uma personalidade, essa personalidade tem as características boas ou más, e ao redor de nós a gente gera um campo de vibração que pode ter uma quantidade positiva grande, uma quantidade negativa grande, e aí vem as consequências de convivência, de felicidade ou sofrimento. Muitas vezes a gente foge, quer fugir das pessoas que a gente considera que não são boa convivência. Mas a gente sai de um lugar, vai para o outro e encontra essas pessoas. Então, muitas vezes, o conjunto da gente que já tomou várias decisões, que realiza mentalmente, que realiza através das palavras, que realiza através dos atos, determinadas ações, nós vamos acabar nos encontrando com essas pessoas. E essas pessoas podem nos servir para nos alertar do que nós precisamos corrigir em nós. É isso, pessoal. Muitas vezes é isso. Então, se nós estivermos atentos, prestando atenção, como a gente está enfatizando muito isso, nós vamos começar a entender e aí vamos começar a mudar a nossa forma de agir. Que vai começar, como é que é a sequência? Pensamento, sentimento, palavras, atos, caráter, personalidade, consequências e destino. Com pensamentos e atos atuais, construímos os hábitos e instintos futuros. Então, depois de ter feito toda essa análise, eu vou começar a criar
um novo tipo de atitude que, se eu repetir, vai se transformar num hábito, um instinto futuro, que vai dirigir o nosso pensamento, novos pensamentos e novos atos positivos, lembra? Por isso que eu falei lá no começo, uma atitude boa não mata uma atitude ruim. A atitude boa, ela vai ser vivida integralmente nos seus benefícios, no que foi de bom, e eu tenho que viver ela integralmente. Não posso viver como se fosse uma situação em que eu quero usufruir sem prestar, sem absorver, porque elas vão ser material para me continuar fazendo essas coisas positivas. Da mesma forma negativa, eu também vou viver integralmente essa situação, e se eu puder viver integralmente na minha mente toda a situação, desde a criação até o fato desencadeador e as consequências, para que na frente, quando eu vier a ter a mesma situação, eu faça uma escolha diferente. Isso vai construindo um novo, e repetindo isso, vai construindo um novo hábito. E com estes, por sua vez, construiremos a nossa personalidade, e depois de amanhã, e assim sucessivamente, uma personalidade cada vez mais positiva e mais possível. Todas as consequências vão ser positivas, pessoal. Até o que vai formar em torno de nós como radiação vai ser positivo e vai gerar automaticamente conexões e vibrações e convivências cada vez mais positivas. Mas Jesus ele não teve uma convivência positiva. Mano, você vivia no meio daquela multidão. Imagina o que era aquele encontro da multidão de Jesus, milhares de pessoas. E não pensam vocês que as pessoas ficavam afastadas de Jesus, não, elas prensavam ele o tempo todo. Como é que é isso? Você não era uma aura boa? Como é que ele vivia com essas pessoas? Porque ele já estava fazendo um trabalho de cura. E você, com a sua vibração, pode também fazer um trabalho de cura. Nossa, tudo isso? Isso é natural, pessoal. Isso é patrimônio, porque somos filhos de Deus. Nós é que não acreditamos e não usamos por causa disso. Como é que uma mãe, só de se aproximar de um filho, ele sara? Quantos casos a gente já não viu desse jeito? Aquela senhorinha boa que se aproxima da gente, a gente sara. Aquele senhor, aquele espaço que a gente entra, ele já é curador. Aquele é resultado da aura das pessoas que estão ali. Isso tudo é possível. Só que precisa de duas coisas. Um ambiente bom e você querendo, né? Como é que foi aquele episódio de Jesus com a hemorroís? Quem tirou virtude de mim? Ai, Jesus, fui eu. Não tem problema, minha filha. Tua fé te curou. Ou seja, ele tinha condição. E a fé da moça, a dedicação, a construção positiva que ela já devia estar vivendo, a consciência das suas dificuldades, das suas tendências, a posição de humildade, fez com que ela tivesse a cura. O que mudou de lá para cá? Me diga. Ela tinha merecimento. Tá bom, então vamos fazer por merecer. Isso é uma questão individual. E está na sequência de tudo isso que a gente falou aqui na frente. Agora há pouco, melhor dizendo. Quem compreende o verdadeiro significado de tudo não cai mais no erro de julgar que tem mais valor o que possuímos do que aquilo que somos. Pelo contrário, verificará que o que possuímos se pode perder, mas não se perde o que somos. Então a gente vai conseguir entender, pessoal, que tudo mais que é denso, que é matéria, que representa a materialidade, é uma consequência daquilo que somos. Então, se hoje nós somos um corpo doente, um corpo com limitações, eu vou pegar esse exemplo. Eu sei que à medida que eu for melhorando a minha alma, eu vou perdendo esse corpo e formando um novo corpo mais saudável. É isso que vai acontecer. Porque o que importa não é o que, como que ele fala aqui, não é o que importa é o que nós somos, não é o que nós temos. Não é o que nós possuímos. Então, sim, o que somos, porque o que somos na nossa essência é que vai produzir tudo que vem para fora. Então, na nossa essência, se o meu espírito é bom,
ele vai formar um perispírito bom, que vai mandar a mensagem para o DNA positiva, que vai construir um corpo físico bom, perfeito, e eu vou conseguir usar todas as minhas faculdades, visão, audição, etc., de forma perfeita. Então, o que somos que é importante. Então, precisamos saber o que somos. E para saber o que somos, nós temos que mergulhar dentro da gente, para saber a essência do nosso espírito. Pessoal, isso não é coisa impalpável, não. É coisa palpável. Se você se dedicar a saber quem você é, o que não significa meditar, se afastar de todo mundo, significa você, como a gente deu a sugestão agora há pouco, fazer a meditação da vida diária, que é você estar agora, no momento presente, presente mentalmente, naquilo que você está fazendo, você vai saber de você. Você vai estar mergulhando dentro de você, porque cada ação sua vai mostrar o que você carrega. E mais uma vez eu falo, não é uma questão de divulgar, é uma questão de saber você mesmo. Isso é uma coisa particular, íntima, de foro íntimo. Não é uma coisa para ser divulgada. Então, a partir daí, você vai saber o que você é. E sabendo o que você é, algumas coisas você vai deixar de possuir, mas o que você é continua sendo perfeito na essência. E aí, sobrepondo uma outra repetição anterior, podemos apagar aquele marco, substituindo por outro, isto é, adquirindo novos hábitos, bons que se colocam no lugar dos velhos, destruindo más qualidades para substituí-las por boas. Dessa maneira, podemos corrigir nossos erros. Exatamente. Então, eu identifiquei uma série de coisas, passo a criar um novo hábito no lugar desse. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu como determinada comida que não me faz bem, ela me faz bem emocional, né? Nós estou com vontade de comer isso, mas ela não consegue fazer bem para o seu corpo físico. Sinal que você tem que mudar esse hábito alimentar. Aí, se você puder, você vai exercitando a mudança, alterando gradativamente essa alimentação, até que você esteja numa alimentação mais saudável, que vai se concluir num corpo físico mais saudável. E depois de gerado o hábito, você vai se sentir bem em se alimentar dessa forma. É uma coisa demorada, pessoal, porque foi demorado também você gerar um hábito até ruim. Mas é só assim. E aí você vai corrigindo gradativamente. Demos um exemplo de um aspecto físico, mas também nos aspectos emocionais, sentimentais. É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mecanismo é o mesmo. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui nossa apresentação. Estamos encerrando nossa conversa. Foi muito bom estar com vocês. A gente espera que essas informações sejam bastante úteis para você, pessoal. Tudo isso aí você encontra na literatura espírita, encontra na literatura de Pietro Baldi, que foi essencialmente o que nós usamos aqui, e nos traz muitas informações muito úteis, muito próprias para essa situação. Você encontra já em várias outras literaturas que falam sobre a questão do hábito, livros dedicados a nos mostrar como isso é importante na nossa vida. Enfim, vamos buscar essas informações que a gente pode, pegando pelo livro dos Espíritos, compreender o seguinte: o Espírito sopra onde quer. Então, são muitas as literaturas úteis para que podem ser úteis para nós. A gente já tem uma base que provavelmente todo mundo já leu a literatura kardeciana, já leu a literatura de Emanuelina, de André Luiz, já temos informações de base para que a gente saiba separar aquilo que é útil e deixar para lá aquilo que ainda ou não entendemos ou não é útil para nós. Para que a gente possa ter alimento para mudar o que a gente precisa mudar e dirigir com maior propriedade o nosso futuro e o nosso destino. Fiquem em paz todos vocês, que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Até logo. Boa noite. Como vem passando?
Espero que todos tenham passado uma boa semana. Então vamos para a última parte. Após as reflexões que nós tivemos com essa palestra maravilhosa, vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando com muita profundidade, muita calma, buscando esquecer os problemas do cotidiano, as correrias do dia a dia, as dificuldades que temos enfrentado, e vamos sintonizar com a espiritualidade maior. Vamos agradecer a Jesus por esse momento de união com Ele e vamos pedir pela nossa casa de oração, para que Jesus fortaleça cada dia mais essa casa, a equipe espiritual, os trabalhadores, frequentadores e todos vocês que estão sempre conosco virtualmente. Que o Pai de infinita bondade dê as suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos nesse momento, nos trazendo luz, energia, trazendo os fluidos necessários nesse passe à distância. Que esses fluidos possam nos ajudar física e espiritualmente. Que possamos sentir o nosso organismo nesse momento, esses fluidos se espalhando por cada órgão, cada sistema, cada célula do nosso corpo, pela nossa alma, iluminando a nossa vontade de viver, de evoluir, de aprender. E que esses fluidos possam nos refazer intimamente. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te pedimos também a fluidificação da água nesse momento, para que ali sejam colocados os fluidos necessários, a energia que necessitamos, e que possamos fazer uso, e que possamos melhorar a cada dia. Mestre querido, nós te pedimos que nossos familiares e entes queridos também possam receber a sua proteção e a sua luz. Que nossas crianças e nossos jovens possam andar contigo em seus corações. Que nossos entes queridos que nos anteciparam no retorno à pátria espiritual também possam sentir neste momento o nosso amor saudoso, porém cheio de alegria, de esperança de um dia nos reunirmos diante de Ti. Mestre querido, ilumina todos os nossos irmãos que estão com dificuldade, que estão passando por sofrimento, seja de qual natureza for, para que também possam se refazer, possam estar plenos de energia, de esperanças e de fé em seus corações. Mestre querido, olha o nosso planeta, nosso Brasil, olha os países e os povos que estão em guerra, em conflito, aqueles lugares onde há perseguição, o sofrimento. Desce as suas bênçãos sobre todos esses locais e esses povos, e ao nosso Brasil também. Querido Mestre, ajuda-nos, Senhor, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos ter fé e esperança, para que nós possamos nos melhorar intimamente, fazer a nossa reforma, essa reforma tão necessária nesse momento crítico de transformação, de mudança planetária, para que também nós possamos ter a oportunidade de um dia habitar um planeta regenerado. Senhor, enche o nosso coração com o Teu amor, com a Tua luz, para que possamos a cada dia iniciar acordando cheios de fé e plenos de esperança e de confiança em Ti. Acompanha-nos, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, hoje e por todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, é com muita alegria que nós fazemos essa oração, que transmitimos esse passe à distância. Talvez seja por isso que nós nos sentimos tão felizes, porque cada um de vocês vem nos acompanhando com muita fé e muito amor.
Que Jesus esteja com cada um hoje e sempre. Que assim seja.